Oi, pessoal, tudo bem? Bom, vamos lá. Pensou mais um pouquinho e achou que é legal a gente estar fazendo aí a correção das lições do livro A Prova Brasil, tá bom? Eu já tinha mandado lá pelo link do YouTube a lição 2, então agora a gente vai fazer a correção da lição 3 do livro do A Prova Brasil, que começa aqui na página 16 e vai até a página 21, tá bom? Vamos lá? Essas páginas desses exercícios aqui, eles vão falar um pouquinho sobre figuras geométricas. Lá na atividade 1 começa assim: Marisa fez 2 representações de um prisma e 2 de uma pirâmide. Para cada forma, uma representação foi feita com recortes de cartolina e a outra com varetas e massinha. Então ela tem 2 montagens lá, a montagem A, que foi feita com cartolina, e a montagem B, com varetas e massinha. E a montagem B, também uma com cartolina e uma com varetas e massinha. E a pergunta é: quantos vértices, faces e arestas tem o prisma e a pirâmide? Vocês vão ter que recordar um pouquinho o que a gente já viu aí até esse momento sobre prisma e pirâmide. Vamos lembrar de um ponto principal. A pirâmide tem sempre um vértice para o céu e o prisma tem sempre uma base de apoio, tá bom? Vamos ver se a gente consegue entender assim. As montagens que Marisa fez lembram figuras planas ou figuras não planas? Então, figura plana é aquela que a gente só tem o desenho, né? Vamos pensar lá. Um retângulo é uma figura plana. Uma figura que eu consigo pegar, que tem forma, é uma figura não plana. Então, tanto este molde de cartolina quanto o feito com pirâmides, ela é não plana, tá? São figuras que eu consigo pegar, são sólidos, não é somente um desenho. Vamos lá na letra B. As montagens que Marisa fez lembram poliedros ou corpos redondos? Essas figuras aqui, essas formas, são poliedros ou são corpos redondos? São poliedros, né? Corpo redondo é quando ele consegue correr, rolar, né? O cilindro, a esfera, o cone. Isso daqui essas 2 figuras são poliedros. Vamos lá. Letra C. Que elementos das figuras geométricas é preciso identificar para responder às perguntas da atividade? O que eu tenho que olhar aqui nessas 2 figuras para que eu possa responder quantos vértices, faces e arestas elas têm? Eu tenho que procurar diagonais? Não. Eu tenho que olhar vértices? Sim. Vamos marcar um X. Eu tenho que olhar quantas as faces? Sim, tenho que marcar um X. Tenho que olhar as arestas? Sim, marca um X. Comprimento eu preciso? Não. E altura? Também não. A pergunta é sobre quantos vértices, faces e arestas tem o pirâmide e o prisma. Vamos lá, letra A. Relacione as montagens e os nomes das representações. Esta montagem aqui, ela é dessa figura ou da figura de baixo? Essa montagem aqui é dessa ou é dessa? Ela é pirâmide ou é prisma? Então vamos lá? Isso daqui é o mesmo molde disso daqui. É a mesma figura. E os dois são prismas. Embaixo nós temos uma pirâmide que está com o vértice para baixo e uma pirâmide que está com o vértice para cima. Ambos são pirâmides, ok? Vamos lá, letra B. Cada recorte de cartolina que compõe as montagens lembra a face de uma figura geométrica. Quantos recortes de cartolina foram necessários para fazer cada uma das montagens? Então vamos olhar primeiro o prisma, né? O prisma está aqui. Quantos recortes será que foi preciso? Vamos lembrar que tem uma face lá atrás, então uma, embaixo tem outra, 2, 3, 4, 5. 5 recortes. Vamos ver a pirâmide? Tem uma face aqui que a gente não vê e outra aqui, 2, 3, 4, 5, ok? Também tem 5 recortes. Vamos lá, letra C. Os pedaços de vareta lembram as arestas das figuras representadas. Quantos pedaços de vareta foram usados para fazer cada uma das montagens?
Vamos contar? As varetas é mais fácil, a gente consegue ter visão total delas. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A montagem A tem 9 varetas. Vamos ver a montagem B? Tem 4 aqui embaixo, ó. 1, 2, 3, 4 e depois sobe mais 1, 2, 3, 4. 4 com 4, 8 varetas. Vamos lá? Letra D. Os pedaços de massinha lembram os vértices, essas bolinhas aqui, onde ele usou as massinhas para fazer a ligação entre as arestas, entre as varetas. Então, ó, os pedaços de massinha lembram os vértices. Quantos pedaços de massinha foram usados em cada montagem? Vamos contar lá na montagem A, ó. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pedacinhos de massinha. E na montagem B, 1, 2, 3, 4, 5. 5 pedaços de massinha, ok? Agora que a gente já fez todas essas contagens de quantos recortes, que a gente também pode chamar de faces, quantas varetas, que a gente pode chamar de arestas, e quantos pedacinhos de massinha, que nós podemos chamar de vértices, nós vamos conseguir preencher essa tabela aqui embaixo. Então, vamos lá. A primeira figura, com recorte de cartolina, tem quantas faces que nós contamos? 5. Quantas arestas? 9. E quantos vértices? 6. São essas informações aqui. Figura de baixo aqui, ó, feita com as varetinhas. Quantas faces tem? A mesma coisa que tem na de cima, só que aqui ela tá fechada de cartolina. Aqui ela está vazada, ó. 1, 2, 3 lá embaixo, 4 aqui, 5 em cima. Quantas arestas nós contamos? 9. E quantos vértices? 6. Ok? Agora a pirâmide que tá com o vértice para baixo. Um dos vértices para baixo. Quantas faces tem? Então aqui e aqui eu não vejo, são 1, 2, 3, 4, 5. Quantas arestas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e uma que está lá atrás eu não vejo. 8. Quantos vértices? 1, 2, 3, 4, 5. Agora vamos para o sólido feito com as varetas. Quantas faces? Vazadas, ó. Aqui elas estão fechadas, aqui elas estão vazadas. Então, uma aqui embaixo, 2, 3, 4, 5. Quantas arestas? Quer dizer, quantas varetas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quantos vértices? Que são quantas porções de massinha para unir cada aresta, cada varetinha? 1, 2, 3, 4, 5. A Pro vai pegar uma caneta azul e vou marcar com um número um pouco maior para que vocês consigam ver direitinho aí, tá bom? Lembrando que o livro é de vocês e vocês fazem tudo no livro, tá joia? Então vamos lá. Quantas faces? 5. Quantas arestas? 9. Quantos vértices? 6. Vamos lá? Quantas faces? 5. Quantas arestas? 9. Quantos vértices? 6. Quer dizer que essas duas fazem parte de uma mesma figura que é o prisma. Aqui, quantas faces? 5. Quantas arestas? 8. Quantos vértices? 5. Embaixo, quantas faces? 5. Quantas arestas? 8. E quantos vértices? 5. Essas duas figuras também são iguais. Elas são pirâmides. Vamos para a página 18. Atividade 2. Veja alguns objetos que foram arrecadados para serem vendidos no bazar beneficente da escola em que André estuda. Quais foram os brinquedos, então? Um ônibus de brinquedo, uma bola, um cubo, um cubo mágico e uma latinha de varetas. Cada um desses objetos lembra uma das figuras geométricas abaixo. Quais deles lembram um poliedro e quais lembram um corpo redondo? Vamos lembrar? Corpo redondo é aquele que rola, né? Poliedro é aquele que é feito de retas. Vamos lá? Compreenda. O que é preciso fazer para responder a pergunta da atividade? Qual que é a pergunta da atividade? É
Qual desses objetos lembra um poliedro e qual lembra um corpo redondo? Vamos ver a primeira frase se combina então. É preciso desenhar figuras geométricas que lembram poliedros e corpos redondos? Ou é preciso comparar os objetos com as figuras geométricas apresentadas e identificar quais lembram os poliedros e quais lembram corpos redondos? Então, segundo quadrinho. Responda A. Quais desses objetos rolam se os lançarmos sobre uma mesa? O que vai rolar? Se eu botar o dado, ele vai rolar? Não. Se eu botar o ônibus, ele vai rolar? Não, ele vai ficar quietinho. O que vai pôr e vai sair rolando? É a bola e o jogo de varetas. Então anota aí. Bola e jogo de varetas. Letra B. Complete escrevendo P para objeto que lembra poliedro e CR para um objeto que lembra corpo redondo. Então vamos lá. O cubo lembra o quê? Um poliedro, né? Então vamos marcar a letra P. A latinha de varetinhas é um corpo redondo, ele rola. A bola é um corpo redondo e o ônibus é um poliedro. Atividade 3. As crianças estão observando um puff em forma de cubo. A figura representa a vista de cada criança. Que cada criança está tendo dessa figura. O André está olhando aqui em cima, a Letícia está olhando por esse ângulo aqui e a Carolina está olhando por esse ângulo aqui. Compreenda, vamos lá. O que é preciso fazer para responder a pergunta da atividade? Qual que é a pergunta? A figura que representa a vista de cada criança lembra qual figura geométrica? Então a gente vai se ater ao que cada criança está vendo. O André não está vendo o puff inteiro, ele está vendo essa face aqui. A Letícia está vendo essa face e a Carolina está vendo essa face da figura. Então, o que eu tenho que fazer para responder? Desenhar figuras ou identificar a figura que representa a vista que cada criança tem do puff? Segunda frase, eu tenho que identificar a figura, tá bom? Responda. A. O puff observado lembra que figura geométrica não plana? Lembra um cilindro, um quadrado, um cubo ou uma esfera? Lembra um cubo. A figura que representa a vista que cada criança tem do puff lembra uma figura plana ou uma não plana? Quando o André está olhando, a Carolina está olhando e a Letícia está olhando, o que eles estão vendo? Eles estão vendo uma face do cubo. E essa face me lembra uma figura. Ela é plana ou ela é não plana? Eu consigo pegar? Não consigo. Eu não consigo pegar esse quadradinho que eu estou vendo aqui, consigo? Não. Então ela é uma figura plana. Qual é o nome dessa figura? É um quadrado. Então o que eles estão vendo? Uma figura plana. Qual é o nome dessa figura? Quadrado. Vamos lá? Letra C. Leia as frases e depois pinte a figura com a cor correspondente à vista de cada um dos puffs. Então a Pro não vai pintar, mas a Pro vai colocar que cor que vocês devem pintar, tá bom? O André tá olhando aqui em cima, ó. Qual que é a visão que ele tem? Que cor que é? Ele tá tendo uma visão superior. Então, ele está olhando a face que está na cor roxo. A Letícia tá olhando aqui, ó. Ela tá fazendo uma visão frontal, uma vista frontal. Que cor ela tá vendo aqui? Ela está vendo o verde. E a Carolina está observando por esse ângulo aqui, que é um ângulo lateral, uma vista lateral. Que cor ela está enxergando aí? Ela está vendo um quadrado laranja. Vamos lá para a página 20. Olha aí, rapidinho a gente faz, hein? Que gostoso. Atividade 4. Observe o molde a seguir. Depois de montado, esse molde representará qual figura geométrica? Essa figura aqui, ela está planificada. Se a gente for unir ela, que figura será que ela vai formar? Um cilindro, um paralelepípedo, uma pirâmide, um triângulo ou um quadrado? Vamos pensar um pouquinho? Para responder a pergunta da atividade, o que eu preciso fazer? Desenhar uma figura ou indicar a figura que corresponde a esse molde? Não está pedindo para eu desenhar, né? Então eu só vou identificar a figura. Letra A, responda. O molde é formado por quantas partes? Vamos lá olhar quantas partes tem, ó.
1, 2, 3, 4, 5 partes. Essas partes são todas iguais? Não, né? Ó, eu tenho duas partes aqui que me lembram triângulo e aqui no meio me lembra um quadrado, então elas não são iguais. Então vamos lá. É formado de 5 partes diferentes. Não são iguais, então elas são diferentes. Que figura plana corresponde a esse molde? Acabei de falar para vocês, né? Essas 4 figuras me lembram triângulo. E essa figura central me lembra um quadrado. Eu tenho alguma coisa aí que parece círculo? Não tenho, né? Letra C. O molde montado se parecerá com uma figura plana ou uma figura não plana? A hora que eu montar, ele vai ficar plano ou não plano? Eu vou conseguir pegar. Quando tá planificado, eu não pego. Mas se eu montar, eu vou pegar. Ela vai virar um sólido. Então, ela vai se transformar numa figura não plana. Qual que é a segunda pergunta? Ó? Ela terá alguma superfície arredondada? Se nada aqui nessa planificação tem o formato de círculo, então ela não será arredondada. Não. Terá alguma superfície arredondada? Não. Letra D. O molde montado representará qual figura geométrica, então? Vai formar um quadrado? Um triângulo? Uma pirâmide? Um paralelepípedo ou um cilindro? Vai formar uma pirâmide de base quadrada. Essa aqui é a base dela e a hora que eu fechar, ela vai se transformar numa pirâmide, tá bom? Então, escrevam aí, pirâmide. Vamos lá. Última página, 21. Para um jogo, Giovanni precisa recortar um cubo e montá-lo. Ele já começou a montagem. Então, ele tem aqui, ó, o comecinho, né? Depois ele já dobrou a parte amarela, aqui ele dobrou a verde e a amarela. Como o cubo ficará depois de ser montado? Será que a hora que ele terminar de montar, ele vai ficar assim, com o amarelo em cima, o vermelho e o azul? Ou ele vai ficar com o amarelo em cima, o azul e o rosa? Vamos pensar? A planificação vai representar que figura geométrica? Tá falando aqui, né, ó? Para um jogo, Giovanni precisa recortar um cubo. Vamos marcar aqui. Letra B. Quantas faces possui a figura geométrica que vai ser representada nessa montagem? Quantas faces é quando eu olho para a figura, de quantos jeitos eu posso vê-la? Vamos contar? Quantas faces vai ter? 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces. Observando a planificação, qual é a cor da face oposta à face amarela do cubo? Ó, a hora que ele está aqui, ó, na segunda parte, o amarelo ficou em cima, não ficou? Qual que é o oposto do que está em cima? O contrário do que está em cima é o que está embaixo. Que cor vai ficar embaixo, então? Rosa. Pinte as faces do cubo que será montada a partir da planificação que foi apresentada aqui. Então, a gente já sabe que aqui em cima vai ficar amarelo. Observando lá o que ele já fez. A hora que ele dobrar essa parte azul para juntar com essa, nós vamos ter aqui na lateral azul. E a hora que eu fechar esse lado aqui, subir essa face, nós vamos ter aqui do lado o vermelho. Aí a Pro escreveu, vocês pegam um lápis de cor e pinta bonitinho, tá bom? Então essa foi a correção da lição de número 3. Obrigada, pessoal!